Uma boa noite a todos, seja muito bem-vindo, é muito bom ver você aqui hoje, é bom estarmos juntos mais uma vez, e eu quero também dar uma saudação toda especial aqui para o pessoal do Palavra da Vida que está com a gente. Levanta a mão, você que é lá do PV, né? Ah lá, ó, lá atrás, o pessoal sentou todo ali juntinho, né? Sejam muito bem-vindos, pastor Daniel está aqui conosco também. E é uma alegria ter vocês conosco, aí, os missionários jovens do Palavra da Vida, uma instituição que nós temos um carinho, respeito, uma admiração muito grande por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido em parceria com as igrejas do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, e temos sido muito abençoados através do PV. Sejam bem-vindos. Então, irmãos, nós estamos alegres por estarmos aqui mais uma vez. E hoje eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com você, que está no livro de 1 Samuel. Então convido você já a abrir aí a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Primeira Samuel, capítulo 16, versículo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Então, convido você a acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre de óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. E o Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. E você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse, e quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. E quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou chamar a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: Ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E então o Senhor disse a Samuel: É este. Levante-se e unja-o. E Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Até aqui, meus irmãos, vamos ter mais um momento de oração. Amém? Senhor, nós cremos que a tua palavra ela é viva, Senhor Deus, cremos que ela sempre fala ao nosso coração, independente
das épocas, independente do momento em que estamos vivendo. E nós queremos te agradecer pela oportunidade e privilégio que temos mais uma vez de estarmos diante do Senhor e diante também da palavra do Senhor. Fala conosco hoje aqui, Senhor, que a tua palavra, ela possa, Senhor Deus, trabalhar em nós, que ela possa exercer, Senhor, sobre nós influência, que ela, Senhor, faça, Senhor Deus, em nossas vidas aquilo que somente ela é capaz de fazer, Senhor. Que sejamos mais uma vez edificados, fortalecidos pela palavra do Senhor nessa noite. É o que nós te pedimos e assim oramos, colocando este tempo, Senhor, na presença do Senhor. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. O livro de 1ª e 2ª Samuel é um livro que marca um período de transição na história do povo de Deus. Uma transição da teocracia para a monarquia. Um período em que o povo estava deixando esse sistema de governo, um governo teocrático, e estava transicionando para um outro sistema de governo, que é o governo monárquico. A monarquia começa a ser instituída aqui no livro de 1 Samuel, e essa história vai estar narrada aqui. E o primeiro rei que foi escolhido nesse período então da monarquia foi o rei Saul. E nós temos toda a história de como isso aconteceu. Nós temos o relato aqui no livro de 1 Samuel. O povo de Israel olha para outras nações e eles então chegam diante do profeta Samuel e dizem: olha, nós queremos um rei também, porque todas as outras nações têm um rei que as representa, e nós também queremos um rei. E eles estavam insatisfeitos. Havia uma insatisfação no coração do povo em relação ao governo de Deus. Deus era o rei deles, mas eles queriam um rei à semelhança das outras nações. Aquele desejo de se parecer com as outras nações. Nós estamos insatisfeitos. Nós queremos um líder. Nós queremos um rei que reine sobre nós, assim como as outras nações também têm, cada uma, o seu rei. E aí, meus irmãos, Deus diz: então tá, vocês querem um rei? Então escolham um rei, né? E aí, então, o rei Saul foi escolhido como rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E ao longo do livro de 1 e 2 Samuel, nós vamos perceber exatamente isso. Um rei que é escolhido segundo o coração do homem, segundo o coração do povo de Israel, e um outro rei que é escolhido segundo o coração de Deus. E esse contraste, meus irmãos, ele vai ficando muito claro durante toda a narrativa do livro de 1 Samuel e de 2 Samuel. E um dos objetivos do autor que escreveu o livro de 1 Samuel e 2 Samuel é mostrar exatamente esses contrastes entre um líder que foi escolhido segundo os critérios humanos e um outro líder que foi escolhido de acordo e segundo com os critérios de Deus. Um líder que é segundo o coração do homem e um outro líder que foi Davi, que foi escolhido segundo o coração de Deus, foi chamado alguém segundo o coração de Deus. Alguém que foi levantado por Deus. Esses contrastes, meus irmãos, eles vão ficando cada vez mais claros, nítidos ao longo da história. Saul era muito diferente de Davi. Saul foi um fracasso total como rei. Total. Ao ponto de Deus rejeitar Saul. Deus o rejeita. Os primeiros versículos que nós lemos vai falar exatamente disso. Deus rejeitou Saul como rei. E agora Deus está à procura de um novo rei, de alguém que iria substituir então Saul, já que Saul não se saiu muito bem como rei.
E aí, meus irmãos, eu gostaria de olhar com vocês para alguns contrastes. E o tema da mensagem hoje é: Deus vê o que somos e não o que aparentamos ou parecemos ser. Uma coisa é você aparentar ser uma coisa que você não é. Uma coisa é você parecer. Outra coisa é você ser. Deus sabe exatamente quem nós somos. Por mais que nós vivamos em função de parecer ser alguém que nós não somos, por mais que nós venhamos projetar uma imagem nossa que seja distorcida, enganosa, por mais que nós tentamos de alguma forma nos esconder, Deus sabe quem de fato nós somos e não quem nós nos parecemos, porque Deus olha para o nosso coração. Tem alguns contrastes que são estabelecidos nessa passagem, nesse capítulo que nós acabamos de ler, dessa história, e que nos ensinam o modo como Deus enxerga, nos vê, e o modo como Deus ele trabalha de dentro para fora, como Deus opera, como Ele age na história, de dentro para fora, de acordo com os seus critérios, de acordo com o seu modo, de acordo com o seu jeito de agir. E um primeiro contraste, meus irmãos, que eu quero olhar com vocês, está no versículo 1. Veja só que interessante, o versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Samuel, Deus falando com o profeta Samuel aqui: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé, porque eu escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. O texto começa aqui, meus irmãos, tratando a respeito do sentimento de tristeza e de frustração que tomou conta do coração de Samuel. Samuel estava triste. Samuel estava se sentindo frustrado, porque Saul tinha sido um fracasso como rei. E Samuel havia investido em Saul. Samuel havia caminhado com Saul. E ele viu tudo o que aconteceu, e o prejuízo, e o comportamento, os padrões de Saul. Ele acompanhou e viu como que as coisas foram se desviando do seu propósito. Ele acompanhou tudo isso. E qual era o sentimento então de Samuel, meus irmãos? Era um sentimento de frustração, de decepção, por causa de tudo aquilo que ele havia visto acontecer e que estava acontecendo. Ele estava frustrado, porque ele percebeu, meus irmãos, que aquele projeto, ele havia colocado a sua confiança, investido o seu tempo, a sua energia, havia terminado em nada. Deus rejeitou Saul. O que está acontecendo aqui nesse texto? Deus está lidando com a frustração do coração do profeta Samuel. E, meus irmãos, nós vemos um primeiro contraste aqui: a frustração e a missão. A frustração de um lado e a missão do outro lado. Mas para que Samuel pudesse cumprir a missão que Deus tinha confiado a ele, primeiro Deus tinha que tratar da frustração do coração do profeta, do servo de Deus. Deus tinha que lidar com aquele sentimento de Samuel. E Deus tem que lidar com as nossas frustrações também, meus irmãos. Deus quer tratar com os nossos sentimentos de decepção, de frustração, quando algo não sai da maneira, da forma como você e eu esperávamos. E isso acontece. Isso faz parte da vida. Todos nós passamos por momentos, por circunstâncias em que nós nos sentimos frustrados, decepcionados com as pessoas, decepcionados com a vida. Como escreveu um autor também, Philip Yancey, decepcionado com Deus, porque muitas pessoas também, elas se decepcionam muitas vezes com Deus.
E Samuel, lá dentro do seu coração, ele estava se sentindo assim, ele estava se sentindo frustrado, decepcionado. Afinal de contas, meus irmãos, foi tempo da sua vida dedicado àquele projeto. E Deus tem que lidar, Deus tem que tratar com o seu profeta, Deus tem que lidar com esse sentimento de frustração que tomou conta do seu coração e que muitas vezes toma conta também do nosso coração. Quando a vida, ela não sai do jeito que a gente quer, quando as coisas não caminham e não vão para a direção, para o rumo que você gostaria que as coisas fossem e acontecessem. E aí a gente se frustra. A gente fica triste, como o profeta ficou. Meus irmãos, eu gosto da Bíblia, eu vou ser bem sincero com os irmãos aqui, abrir meu coração. Eu gosto da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela traz à tona essas emoções, esses sentimentos, esses traços que fazem parte da nossa humanidade. Afinal de contas, Samuel é um profeta de Deus, é um homem de Deus que tinha experiências com Deus, mas ele está triste. E a palavra que aparece aqui no hebraico, ela traz o sentido de luto. Luto. Samuel estava vivendo um luto por causa de Saul. Um luto. A palavra aqui no original, no texto hebraico, traz esse sentido, uma tristeza de luto. Ele estava enlutado. E Deus tem que lidar com o luto do seu profeta. Deus está lidando com isso. Deus está tratando com o coração de Samuel. Como muitas vezes Deus trata do nosso coração, meus irmãos. Deus trata com a gente. Deus lida com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, quando as nossas emoções e os nossos sentimentos estão, de certa forma, desordenados, fora do lugar. Mas Deus ainda continua contando com Samuel, porque Deus olha para Samuel e Deus diz: eu tenho ainda um projeto, Samuel, contigo. Tu continua sendo para mim, Samuel, um instrumento. Meus irmãos, para que nós façamos a obra de Deus com leveza de alma, para que nós façamos a obra de Deus e venhamos cumprir a missão que Deus tem nos confiado, nós temos que lidar e deixar que Deus lide com os nossos sentimentos. Quando deixamos que a frustração seja maior do que o senso de missão, o senso de propósito e o senso de dever, a frustração na nossa vida acaba se tornando um obstáculo, um empecilho, um problema. Acaba se tornando um problema. E muitas vezes é nesse contexto do fracasso, da decepção, da frustração, que Deus vai trabalhar no nosso coração. Para quê? Para nos reconectar com a missão. Para nos reconectar com a missão. Deus precisa trabalhar o nosso coração. Então, por isso que eu quero colocar aqui diante de nós esse primeiro contraste que eu percebo nesse texto. Por um lado, a frustração no coração do profeta. Por outro lado, Deus confiando a ele uma missão e dizendo: Samuel, a história não acaba aqui. Eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo soberano, eu continuo no controle de todas as coisas. Então para de se lamentar, Samuel, dá um fim no teu luto. Sacode a poeira, Samuel, de Ramá e vai para Belém, Samuel. Sai de Ramá. Porque eu já rejeitei Saul como rei, e agora eu estou lhe dando uma ordem, eu estou lhe enviando para que você vá até Belém. Porque tem alguém lá em Belém que eu vou levantar, que eu vou escolher para ser o novo rei de Israel. Vocês estão entendendo, irmãos? Primeiro contraste. Se a frustração toma conta do nosso coração, se torna um problema, muitas vezes, na nossa vida. E até um obstáculo, às vezes, para a missão. Para a missão. Então,
o nosso coração precisa estar alinhado com a missão de Deus. E não com os nossos sentimentos, que muitas vezes, meus irmãos, eles são complicados, são enganosos. Nosso coração é enganoso. Então Deus muitas vezes ele quer reconectar o seu coração com o projeto dele, com a missão dele. Por isso Deus diz a Samuel, não é tempo de lamentar, é tempo de caminhar, é tempo de se mover, é tempo de continuar, Samuel, caminhando em direção aos meus propósitos, aos meus planos. Eu tenho coisas, Samuel, para fazer lá em Belém. Eu tenho coisas para realizar lá em Belém. Então, Samuel, não fique em Ramá se lamentando. Quem se lamenta demais, alimenta demais. Alimenta o quê, meus irmãos? O sentimento de frustração, de descontentamento, de insatisfação com as coisas, com as pessoas, com a vida. E aí a vida não tem como ir para frente. Como é que a vida vai para frente? Como é que a sua vida vai andar se tem ali um sentimento, algo no seu coração que não foi bem resolvido e Deus quer tratar, Deus quer agir, Deus quer tratar e trabalhar esse sentimento. Aquele que lamenta demais, alimenta demais. Alimenta coisas que não deveriam ser alimentadas. Não deveriam ser alimentadas. Então Deus olha para Samuel e diz, Samuel, eu te chamei, eu tenho planos com você, eu tenho planos com o meu povo. Samuel, olha para mim, Samuel, eu sei o que eu estou fazendo. O meu colega aqui olhou o Samuel também, né? Estou falando para ti hoje, Samuel. Quem se chama Samuel aqui, né? Samuel, eu ainda estou no controle, continuo sendo Deus e eu sei o que eu estou fazendo. Meus irmãos, coisa boa a gente saber que Deus sabe o que está fazendo, né? Às vezes a gente não sabe, né? O que Deus está fazendo, né? Não é assim? O que Deus está fazendo? Onde é que Deus quer chegar? O que está acontecendo na minha vida? Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. Ele sabe, Ele conhece os planos que Ele tem para cada um de nós. Amém? Então Deus fala para Samuel, Samuel, não é tempo de lamentar, é tempo de caminhar, de continuar. Se mova em direção ao meu propósito. Eu te confio uma missão. No versículo 1 está a missão que Deus então dá ao seu profeta, uma nova missão agora. Ele dá uma nova ordem. Ele fala com Samuel no versículo 1, veja só o que diz ali, eu rejeitei como rei de Israel Saul, mas encha um chifre de óleo e vá até Belém, e eu o enviarei a Jessé, porque eu escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Então uma dica para você, um conselho para nós, para abençoar o nosso coração hoje. Pare de viver lamentando. Comece a caminhar. E continue caminhando. Amém? Continue caminhando. Em direção ao plano, ao projeto, ao propósito que Deus tem para você. Porque Ele sabe o que Ele faz. Ele dá uma nova missão para Samuel. A missão caminha com o sentimento de frustração. E pode ser um obstáculo se nós não soubermos lidar com ela, com a frustração. O segundo contraste que eu percebo aqui nesse texto, versículo 2 ao versículo 5, um outro contraste, olha lá. Versículo 2. Samuel, porém, disse, ainda a conversa, o diálogo aqui, entre Samuel e Deus, né? Estão batendo um papo aqui, né? Samuel e Deus batendo um papo aqui. Aí Samuel diz, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer e você irá ungir para mim aquele que eu
indicar. E Samuel fez o que o Senhor disse, e quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Aqui a gente vai olhar um pouquinho para o versículo 2 aqui, né? Samuel disse: como poderei ir? Saul saberá e vai me matar. Samuel está preocupado, meus irmãos, e tinha razão para estar preocupado mesmo. Por quê? Porque ele era leal a Saul. Ele era fiel a Saul, afinal de contas, ele sabia que Saul ainda estava no trono reinando. Mas ele está indo até Belém para ungir o novo rei. Veja só que conflito esse, meus irmãos. Deus está me mandando ungir um novo rei, alguém que vai substituir Saul, mas Saul continua no trono. Então, eu acredito aqui, meus irmãos, eu parando para pensar aqui, analisar, eu acho que Saul ficou preocupado no sentido de estar traindo aqui Saul. Eu estou fazendo, parece que uma coisa pelas costas. Aquela sensação, sabe? Parece que eu estou agindo pelas costas. Se Saul descobrir desse plano do que o Senhor me mandou fazer, ele vai acabar com a minha vida. Aí foi o profeta de Deus, né? Se Saul descobrir disso, ele vai me matar. Samuel estava preocupado e estava temendo pela sua vida. Meus irmãos, um outro contraste que eu percebo aqui. Preocupação de um lado, adoração do outro. Fala, o que Deus fala para Samuel? Você vai chegar lá e você vai dizer que você foi oferecer um sacrifício. Você foi me adorar. Vai lá, Samuel, e faz um culto para mim. Faz um culto. Ofereça um sacrifício. E convida também Jessé e toda a família para participar desse culto. Samuel teme, meus irmãos, ele se preocupa, ele fica apreensivo, como muitas vezes nós também ficamos diante da vida, dos desafios da vida, das questões da nossa vida. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, ficamos preocupados e algumas vezes até tememos pela nossa vida. Mas Deus sempre nos tranquiliza com a sua palavra. Deus sempre traz tranquilidade, serenidade para o seu coração e para o meu coração por meio da adoração. Adoração. Como é que Deus lida com a preocupação de Samuel? Samuel diz para eles que você foi lá me adorar. O que Deus pede para Samuel fazer aqui, meus irmãos, se a gente olhar ali com calma, o versículo 2, ele se preocupa, ele fala para Deus, ele expõe, ele coloca diante de Deus a sua preocupação, e Deus responde: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor e convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Entendeu, Samuel? Você sabe agora o que você vai fazer? E, meus irmãos, a resposta de Samuel para a família de Jessé, para as autoridades da cidade, foi a mesma que Deus havia lhe dito. Não era só Samuel que estava preocupado, mas tinha mais gente preocupada. Olha só, quando Samuel chega em Belém, Samuel fez o que o Senhor disse, então ele vai até Belém, as autoridades da cidade, os anciãos da cidade, as autoridades foram se encontrar com ele, tremendo de medo, e perguntaram para Samuel: você vem em paz? Meus irmãos, por que eles estavam com medo de Samuel? Por que Samuel estava indo a Belém para fazer aquilo que Deus tinha dito que ele deveria fazer, mas quando ele chega lá, está todo mundo com medo dele? Ele era um profeta, um homem de Deus, por que estavam com medo dele? Por essas bandas aqui não aparece muito profeta. É difícil aparecer um profeta por aqui. Será que ele vem com uma mensagem de juízo? Será que a gente tem culpa no cartório? Será que tem alguma coisa que esse profeta vai chegar para nós e vai colocar o dedo e vai dizer: olha,
estão falhando nisso? Então, causa um alvoroço em Belém. E todo mundo fica preocupado. O que está acontecendo para Samuel sair de Ramá e vir até Belém? Por quê? Por que motivo? Gerou aquele burburinho, sabe? E meus irmãos, é que nem o pastor quando chama alguém na salinha dele, no gabinete. Você está rindo, mas é assim também. A igreja é assim. Quando o pastor chama alguém no gabinete, meu Deus, o que eu fiz? Eu já quase infartei alguns irmãos aqui da igreja, algumas pessoas, por convidar para entrar na minha salinha. Preciso conversar com você no final do culto. A pessoa gela na hora. Pastor quer conversar comigo? O que eu fiz? O que eu fiz essa semana? Deixa eu lembrar o que eu comi no café da manhã. Será que eu fui para o trabalho, fiz tudo certinho? Será que alguém contou alguma coisa para o pastor? Bate aquele temor. Aí tem algumas pessoas que quando entro no meu gabinete, eu pergunto, eu só queria saber como é que você está. Eu faço de propósito isso, sabe, irmãos? Porque as pessoas têm medo da salinha do pastor, não sei porquê, mas toda igreja é assim, as pessoas temem o gabinete pastoral. Elas temem o gabinete, né? Mas aí quando alguém entra na minha salinha, eu digo assim, eu só queria perguntar como é que você está. Você está bem? Eu só queria orar por você. Aí a pessoa parece que faz assim, ó. Ai, que alívio. Era só isso, pastor? Era. Então você imagina o sentimento, o problema aqui de Samuel chegando em Belém e todo mundo preocupado, né? O que esse camarada veio fazer aqui? Aí Samuel responde, eu vim cultuar a Deus. Ah, que alívio. Você veio cultuar a Deus? Porque esse contexto aqui, meus irmãos, era uma cerimônia. Se tratava de uma liturgia. Era um contexto de adoração, de culto a Deus. Eu vim sacrificar e quero que vocês participem disso. Era um culto. E como é bom quando alguém nos convida para um culto, né? Irmãos, tem tanta gente convidando, tanta gente para tanta coisa. Vamos lá, para aquela festinha. Aí chega naquela festinha lá, só tem coisa ruim. Tem festa boa, né? Jesus gostava de ir a algumas festas. Mas, meus irmãos, tem lugares, tem festas, tem ambientes onde Deus passa longe daquele lugar. E como tem gente para te convidar para uma coisa errada, não é? Hoje em dia tem assim, tem gente por aí para te fazer todo tipo de convite. Todo tipo de convite. Vamos lá comigo em tal lugar. Mas como é bom quando a gente recebe um convite para ir para o culto, cultuar a Deus. Quando alguém nos procura e nos diz, olha, eu queria te ver no culto. Eu sinto falta de você no culto. Vem cultuar a Deus domingo. E Samuel está convidando todo mundo para esse culto. A família toda de Jessé, os filhos, as autoridades da cidade, era um contexto de comunhão, de estarem ali prestando um culto ao Senhor. Era essa a intenção do coração de Samuel. E meus irmãos, nós temos que praticar mais isso como igreja. A Bíblia diz, o livro de Hebreus vai dizer, num período de apostasia, em que a igreja do Novo Testamento os crentes estavam abandonando a fé, abandonando a comunhão, abandonando a comunidade, a igreja, abandonando os cultos, os encontros. Lá o autor aos Hebreus vai dizer que, para esses crentes, que eles deviam se encorajar uns aos outros. Vocês têm que se encorajar. Vamos para o culto, vamos servir a Deus, vamos estar junto. Não deixem de congregar. Não percam esse costume de se reunirem, de estarem juntos, de conviverem como igreja, como família do Senhor. Então Samuel, meus irmãos, ele vai prestar uma adoração. Interessante, eu quero chamar a sua atenção para isso. O contexto aqui era a escolha de um novo rei. Mas é um contexto de adoração. O novo rei de Israel seria ungido e escolhido dentro de um contexto de adoração. Interessante isso. Interessante.
Então, de um lado, Samuel estava preocupado, do outro também o povo estava preocupado, mas Deus tranquiliza também o coração de Samuel e de todas as autoridades que estavam ali também, falando de adoração. E quando nós lembramos que nós fomos criados por Deus para adorá-lo, quando que você lembra disso lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá naquela instituição onde você serve, lá dentro do seu ambiente familiar? Quando você lembra, quando você está na sua semana lá, que você foi criado para adorar a Deus e prestar a Ele adoração, lá onde você está? Porque, meus irmãos, adorar a Deus não é só no contexto de um culto de domingo, não. O domingo é apenas um recorte da nossa semana. É importante essa adoração coletiva, isso que nós prestamos a Deus, o nosso culto comunitário, como igreja, é importante também, meus irmãos. Mas é apenas uma fração da nossa vida com Deus. É apenas um aspecto. Nós precisamos lembrar que nós fomos criados por Deus e para Deus, aonde nós estivermos. Nós temos que nos colocar diante do Senhor para que as nossas preocupações e ansiedades deem lugar a um coração que aprendeu a adorar ao Senhor. Um coração que está ansioso, preocupado, agitado, precisa aprender a trilhar o caminho da adoração. O segredo para lidar com a ansiedade, o temor, o medo, é vivermos uma vida de adoração. Quando você lembra, descobre que você foi criado por Deus para adorá-lo, você foi criado com esse fim, você foi criado para adorar a Deus, para prestar culto a Deus, o seu coração começa a encontrar paz, tranquilidade. Você começa a descansar no Senhor. Algo acontece no nosso interior quando nós lembramos que nós somos criados por Deus para vivermos uma vida de adoração. Adoração, meus irmãos. Uma definição de adoração que eu gosto demais. Eu vou ler para você aqui. Cheguei a anotar ela para não esquecer e para compartilhar com você hoje uma definição muito interessante de um livro que eu li do autor Ricardo Barbosa. Ele vai trazer uma definição de adoração muito interessante. Ele diz: adorar é submeter todo o nosso ser a Deus, é nos render ao seu propósito, purificar a imaginação pela sua beleza. Olha que coisa linda, meus irmãos. Que definição linda de adoração. Purificar a nossa imaginação pela sua beleza. Abrir o coração para o seu amor. Desejar a santidade do seu caráter. A adoração está na contramão de uma vida que é controlada pelo medo. A adoração está na contramão de uma vida que é controlada pela ansiedade. A adoração está na contramão desse mundo maluco que a gente vive, que diz que você tem que estar preocupado com tudo, que você tem que, para a sua vida funcionar, você tem que se matar trabalhando. Você tem que se matar, você tem que morrer cedo. Tem muita gente hoje tendo cada vez mais casos de pessoas que estão tendo problemas de coração na juventude. Porque não aguentam a pressão, o estresse emocional, físico, um coração tomado por ansiedade. Pessoas que tomam frascos e frascos de remédios, de comprimidos, porque não conseguem dormir, não conseguem ter paz, não conseguem relaxar, não conseguem confiar em Deus, porque não vivem uma vida de adoração. Se esquecem que foram criados para Deus. Você não foi criado para alimentar o sistema desse mundo. Você não foi criado para se moldar a esse mundo. Você não foi criado para a satisfação dos seus próprios desejos carnais.
e para atender às demandas e exigências do seu coração que é pecaminoso, que é caído, um coração caído, a sua natureza que é caída. Para viver uma vida de autossatisfação, você não foi criado para isso, você foi criado por Deus para glorificá-lo, para adorá-lo. Então essa definição de adoração do Ricardo Barbosa, ela é uma definição que eu tomei nota e gravei no meu coração, porque eu acho ela uma das mais lindas definições que eu já encontrei por aí. Adorar é submeter o nosso ser a Deus, nos render ao seu propósito, purificar a imaginação pela sua beleza, abrir o coração para o seu amor, desejar a santidade do seu caráter. A adoração está na contramão de uma vida controlada pelo mundo, pelo sistema deste mundo e pela ansiedade. Não é interessante, meus irmãos, vermos que a escolha de um rei acontece num contexto de uma liturgia de adoração? E um último contraste que eu gostaria de ver com vocês está do versículo 6, a partir do versículo 6. Então, nós saímos do contraste da ansiedade, da preocupação e da adoração, e agora nós vamos para um outro contraste que é o da feição e do coração. Versículo 6. E quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Não havia dúvida, né? E botou o olho em Eliabe e disse: é esse aqui o rei, o novo rei de Israel. Só pode ser. E com certeza ele disse: deve ser esse o rei de Israel. Esse é aquele que o Senhor escolheu e quer ungir. Olha o versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quantos aqui já passaram por algum tipo de processo seletivo na vida? Hoje existem muitos processos seletivos, né? Você vai trabalhar numa empresa, num lugar, você vai prestar um concurso para atuar em alguma área. Geralmente, sempre, né, se faz um processo seletivo antes. O que está acontecendo aqui é uma espécie de processo seletivo. E eu lembro que na minha vida, quando eu era mais jovem, e os times de futebol eram formados, e quando se tratava desse processo seletivo, de escolher quem que ia jogar em qual time, eu sempre era aquele que era o último a ser escolhido. Você está rindo porque não era com você. Sabe quando começa a escolher o time, você vai sobrando, e você quer jogar, você quer entrar naquele time, e você é o último a ser escolhido ainda para jogar no gol ainda. Nunca me deram a camisa 10. Nunca, quando eu era jovem. Eu nunca recebi a camisa 10. Eu sempre fui zagueiro e quanto mais perto da goleira, melhor. Porque se eu ficasse mais perto da outra goleira do outro time, eu ia fazer gol contra. Então, quanto mais longe da goleira do outro time, mais perto da goleira do meu time, melhor, né? Então, eu ficava dentro do gol lá, né? Eu era sempre o último a ser escolhido. Samuel vai lembrar, acho que se ele jogou bola comigo aqui, meu ex-colega aqui, né? O Felipe Bento está aí? O Felipe Bento vai lembrar disso também. Ele está aqui para confirmar essa história também. Eu era o último a ser escolhido, né? Perna de pau, né? Fazer o quê, né? Me tornei pastor. Amém, era o chamado de Deus, entendi, compreendi, Senhor, futebol não é para mim mesmo. Né? Vou pegar o microfone, vou aconselhar, vou pastorear pessoas, eu acho que é por aí. Né? Meus irmãos, um outro contraste que eu percebo aqui é esse. Dentro do processo seletivo de Deus, o escolhido era Davi. Dentro do processo seletivo de Samuel, era Eliabe. Eliabe salta aos olhos do profeta Samuel. O filho primogênito de Jessé, Eliabe, que é o nome do meu filho, né? Meu filho se chama Eliabe. Possuía todas as credenciais na visão de Samuel para ser o novo rei de Israel. Eram todas, se nós pararmos para prestarmos atenção aqui, meus irmãos, eram todas características físicas. Traços que tinham a ver, estavam relacionados com a aparência
estavam associadas com a questão da aparência física. E o nosso mundo hoje valoriza muito a aparência e a performance. Né? O mundo que a gente vive hoje é um mundo que valoriza muito a aparência, o exterior, a performance, o marketing. O mundo que nós vivemos hoje gira em torno disso, de construir uma boa imagem. Você tem que vender uma boa imagem para o mundo. Então Samuel é levado por esse sentimento humano, por essa precipitação humana, mesmo sendo um homem de Deus, um servo de Deus, experiente, ele nesse momento não teve discernimento. E na visão dele, aquele que Deus escolheu era Eliabe. Era Eliabe, o filho primogênito de Jessé. E a Bíblia vai dizer que Jessé, olha o texto diz, fala sobre a aparência de Jessé. Versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura. Ele olhou para a altura, para o tamanho do homem. Para o tamanho do homem, né? Devia ter uns mais de 1,80 m, né? Eu acho que Eliabe devia ter mais de 1,80 m. Ele era talvez o filho mais alto de Jessé. Em termos de estatura, ele era o mais alto. Meus irmãos, aqui nós temos aqui uma questão interessante, porque Saul era alto também. A Bíblia vai falar também sobre a aparência de Saul. E o que a Bíblia vai falar sobre a aparência de Saul? Que ele era bonito, ele era alto, ele se destacava, ele se sobressaía. E talvez Samuel olhou assim, eu já tenho um padrão na minha mente aqui, né? Já tenho um padrão que eu tenho aqui já formatado na minha mente de um rei, porque eu tive a experiência de Saul, e aí ele recorreu àquele padrão. Ele tinha algo idealizado na mente dele. Mas Deus não é levado pela aparência. O biotipo de Eliabe era muito semelhante ao biotipo de Saul. Alto, uma boa aparência. Nós nos confundimos muitas vezes com os nossos biotipos, né? Às vezes a gente é levado muito por isso, né, meus irmãos? Samuel, mesmo sendo um servo de Deus, ele tem uma dificuldade na hora de avaliar aquele que Deus havia escolhido. E o texto-chave aqui que eu quero destacar com vocês é o versículo 7, que diz, Deus fala para Samuel e diz, Samuel, não atente para a aparência, porque o homem, o ser humano, ele atenta para a aparência, ele vê a aparência, ele vê o que está pelo lado de fora, mas eu vejo o coração. E meus irmãos, nós somos levados muitas vezes pelas aparências, mas eu quero dizer uma coisa para você, as aparências nos enganam, os nossos olhos nos traem. Não confie naquilo que o seu olho está vendo, porque muitas vezes o seu olho vai te trair. As aparências, elas nos enganam. Já viu aquela frase popular que todo mundo aqui conhece? Quem vê cara não vê coração. Nós não temos o poder de ver o coração, o que está lá dentro do coração das pessoas. Nós não temos esse poder, mas Deus tem. Deus sabe o que está lá no mais profundo de cada um de nós. Deus conhece as profundezas do nosso ser. Ele conhece o nosso coração. Nós cantamos aqui uma música da banda Resgate que diz, aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Esse é o nosso Deus. Ele sim tem poder de nos ver por dentro. Ele sim conhece e nos sonda o nosso coração, conhece o nosso coração. Algumas áreas que você precisa tomar muito cuidado para não ser guiado por aquilo que você vê. Que você vê, mas por aquilo que Deus sabe e mostra. Nós somos guiados pelo que vemos, mas muitas vezes os nossos olhos vão nos trair, as nossas percepções vão nos trair, e aí nós precisamos olhar para algumas áreas em que nós precisamos ter cuidado para não sermos levados pelas aparências. Primeira área que eu gostaria de colocar é a liderança da igreja. Liderança da igreja. Meus irmãos, eu ouço muitas histórias de processos seletivos envolvendo pastores.
Pastores que tinham tudo para dar certo, para fazer um excelente ministério, para serem uma bênção nas mãos de Deus, no reino de Deus. Líderes que são colocados à frente de ministérios, de igrejas, da obra de Deus, ou que se colocam nessa condição, mas sem a aprovação de Deus. Saul é um exemplo. Não tinha aprovação de Deus. Teve o consentimento de Deus. Deus consentiu, mas Deus não aprovava Saul. Ele foi um fracasso como rei. Lá em Oséias capítulo 8, versículo 4, diz, e esse versículo é importante para nós, ainda mais em tempos como esse que nós estamos vivendo, o profeta Oséias vai denunciar exatamente isso. Olha o que ele diz lá: eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, com prata, ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Eles escolheram líderes que eu não aprovei. Tem muita gente que diz assim, porque toda a autoridade foi Deus que colocou, Deus instituiu. Deus está dizendo nesse texto aqui, através do profeta Oséias, que muitas vezes uma nação, um povo, escolhem líderes, igrejas, escolhem representantes, líderes que Deus não aprovou. Não aprovou. Essa denúncia que Oséias vai fazer. Na liderança espiritual da igreja, é importante termos cuidado. Na área dos relacionamentos também. O jovem, você que é jovem, né? O jovem coloca o olho na moça e diz, essa aí que é para casar, né? A moça coloca os olhos no jovem, uma boa aparência, boa pinta, né? Cheirosinho, sempre perfumado. O salário vai só em perfume, só em roupa cara, de grife. É esse aí que eu vou casar. Será que é uma pessoa séria? Leva Deus a sério? Será que é um jovem que ama Jesus? Será que é uma pessoa que quer compromisso com Jesus mesmo, de verdade? Está buscando a Deus de verdade? Estuda a palavra de Deus? Temos que ter cuidado, porque muitos jovens são levados pela aparência quando se trata de namoro. Aí depois é um problema no casamento. E aqui eu digo, quando é que a gente salva um casamento? Sabe quando é que a gente salva um casamento? No namoro. Um casamento é salvo no namoro. Porque depois que casa, meus irmãos, tem que fechar bem os olhos. Abriu antes de casar, depois que casa, fecha. Acabou, aparência, fecha os olhos. Na área profissional, você olha para uma proposta de emprego, você se encanta com aquela proposta, você diz, eu vou ganhar mais aqui, olha o meu salário onde eu estou, aqui eu vou ser promovido, aqui eu vou ser reconhecido, aqui eu vou ser valorizado. Nem tudo que parece ser uma boa oportunidade é de fato uma boa oportunidade para você, é uma oportunidade que vem de Deus para a sua vida. Tome cuidado, as aparências enganam. Você olha para uma proposta de emprego, você diz, é aqui a chance da minha vida. E muitas vezes, meus irmãos, Deus não tem isso para a sua vida. Deus não quer que você entre nesse emprego. Você não consulta a Deus, você não pede conselhos. E muitas vezes você vai percebendo que essas propostas, que no começo pareciam ser propostas boas, se tornam um laço, uma armadilha, que acabam afastando você de Deus e da sua família também. Aparências enganam quando se tratam de igrejas. Hoje, as igrejas investem muito na fachada. Você já viu isso? Você olha para a fachada da igreja, a fachada, a placa, assim, a estrutura. Meu Deus do céu, essa igreja aqui parece um clube. É aqui que eu vou entrar, né? Olha aquelas luzes piscando. Meu Deus, a estrutura. E essa cultura veio dos Estados Unidos para cá, esse fenômeno das megas churches, as megas igrejas, que estão engolindo as igrejas sérias, as igrejas bíblicas, as igrejas cristocêntricas, as igrejas que são saudáveis. Essas megas igrejas estão levando pessoas de igrejas bíblicas saudáveis, equilibradas. Por quê? Porque elas investem na fachada, aparência. Por quê? Porque as pessoas são levadas pela aparência.
Aí são igrejas que dizem, vem para cá, porque aqui você vai ter uma poltrona confortável, aqui você vai ter uma igreja que vai atender às suas demandas, às suas necessidades. Vem para cá que tem um pastor que pula, que dança, vem para cá que tem um pastor que usa calça apertada. Vocês não sabiam? É moda agora. Pastor com calça apertadinha, a vácuo. Calça embalada a vácuo. Meus irmãos, eu tenho visto por aí, isso está virando uma moda. Mas aqui não vai pegar essa moda, viu? Se eu tiver que vir para o culto, eu venho de bombacha. Eu venho de bombacha, mas agora colocar aquelas calcinhas apertadas ali, meus irmãos, aquelas... Não coloco. Mas nem que me paguem para colocar uma calça daquela. Pastor com calça apertada. Baby look. Baby look. Cabelo com gelzinho. Chamelzinho. Né? Parece que está desfilando no púlpito. Tem pastor que vai pregar, ele está desfilando. Ele fica desfilando. Né? A atenção vai toda para ele. Né? Meus irmãos. O mundo está desse jeito. Vocês estão rindo? Agora era hora de chorar, né? Vocês estão rindo? Mas são igrejas que têm esse tipo de proposta. Vem para cá, porque aqui a igreja é diferente. Aqui, lá o dízimo é 10%, aqui é 5%. Tá assim, tá desse jeito, meus irmãos. Tem todo tipo de proposta que você vê por aí. Igrejas que estão mercadejando o evangelho, mercadejando a fé. Vem para cá, porque aqui nós não pregamos contra o pecado, aqui nós não confrontamos o pecado, aqui a gente prega um evangelho mais humanista, um evangelho mais adaptado à sua realidade, ao seu contexto, às suas necessidades. Aqui é a gosto do cliente. Parabéns. Parabéns. Igrejas que estão negociando o evangelho, aquilo que é inegociável. Estão abrindo mão e negociando aquilo que não pode ser negociado. A palavra de Deus, o evangelho. Igrejas que investem muito na aparência, na estética, mas que acabam abrindo mão daquilo que é essencial. Essencial. Meus irmãos, a nossa igreja procura colocar o foco no essencial. Se você conversar comigo, se você se tornar membro dessa igreja, você vai conhecer melhor a nossa igreja e você vai ver que a nossa preocupação, o nosso foco está cada vez mais voltado para aquilo que é essencial. 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 Deus se agradou do coração de Davi, porque Saul era um rei segundo o coração pecaminoso do povo de Israel. Mas Davi foi um rei segundo o coração bondoso e gracioso de Deus. Saul foi um rei que não passou no teste. Davi foi o rei escolhido, ungido. Quem, meus irmãos? Aquele que estava cuidando das ovelhas. O pai dele não lembrou dele, de chamar ele, apresentou os seus 7 filhos, mas o 8º filho, o homem, estava lá cuidando das poucas ovelhas do seu pai, estava lá cuidando do rebanho de Jessé, estava lá no anonimato, escondido. Aí quando Samuel diz assim, é só esses filhos que você tem? Já me apresentou todos? Aí Jessé diz, lembrei de um agora, o número 8. É o filho caçula, é o menor. E a palavra menor aqui no hebraico não significa só no fator idade. Ele não era apenas o mais novo na idade, mas a palavra ali também significa o menor em importância. Ele é o menos importante. Ele está lá, escondido entre as ovelhas. E aquele era o homem que Deus escolheu. Escolheu pelo coração. Davi deveria ter em torno de 10 a 15 anos ali. Era um adolescente. Era um adolescente. Você tem filho adolescente aqui? Quem tem filho adolescente? Davi, quando foi ungido para ser rei de Israel, ele tinha aproximadamente de 10 a 15 anos de idade. Veja só que coisa interessante. Que dado interessante. Mas ele só vai assumir o trono quando ele está próximo dos seus 30 anos de idade. Por volta dos seus 30 anos é que ele vai
efetivamente ocupar o lugar de Saul. 30 anos. Processo. Um processo. E meus irmãos, para concluir, eu gostaria de ler para vocês um comentário. Enquanto eu estava me preparando para essa mensagem, tem um comentário de um comentarista bíblico do Novo Testamento e do Antigo Testamento, que fez um comentário muito interessante sobre essa história. Eu quero encerrar lendo para vocês o comentário deste autor, que fez muito sentido e que impactou muito o meu coração. Ele diz o seguinte: Davi é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Em forma corporal, o Senhor Jesus parecia mais semelhante a Davi do que Saul. Não há razão para pensar que havia qualquer grande superioridade física em Cristo, que ele era mais alto. Jesus não era alto. Tudo indica que Jesus se confundia no meio da multidão, que Jesus era um homem comum, meus irmãos. Comum. E o texto diz, e o comentarista diz que ele era mais alto do que o comum, ou se distinguia por qualquer uma característica física que à primeira vista cativam os homens. O modo de conquista do nosso Senhor Jesus, a forma como Jesus atraiu as pessoas, as multidões, a forma como Jesus conquistava os homens, não foi pela sua aparência notável. Ele venceu pela gentileza, pela paciência, pelo amor, pela simpatia, pela abnegação. Ele impressionou os homens com a glória do sacrifício, a glória do serviço, a glória da obediência, a obediência à única grande autoridade, a vontade de Deus, o Pai, a qual toda obediência é devida. Ele os inspirou com amor pela pureza, pureza de coração, pureza segundo o padrão mais elevado. O que nos impressiona em Jesus não é a sua aparência. E a respeito do seu método de influência, foi a sua serenidade, simplicidade. No entanto, embora tenha sido e seja tranquilo e simples, quão prodigioso, quão sem precedentes tem sido o seu poder, que outro rei dos homens exerceu um dízimo da sua influência. Agora vamos marcar isso também para concluir que além de ser um rei, Jesus faz todo o seu povo também reis para Deus. Todo cristão é designado para ser um governante, talvez inconsciente, mas alguém que exerce influência na mesma direção de Cristo Jesus, olhando para o mundo como ele o fez, com compaixão, com simpatia, abnegação e um desejo ardente de renovação e felicidade. Andando digno da vocação com que foi chamado, não pelo terremoto ou pela tempestade, mas pela voz mansa e delicada. Por amor, bondade, abnegação quieta, constante e persistente. Essas são as verdadeiras armas cristãs, muitas vezes pouco consideradas, mas na verdade a armadura de Deus. As armas poderosas para derrubar fortalezas e subjugar o mundo a Cristo. Cristo. O profeta Isaías vai dizer: não havia nele formosura, não havia nele nada que fizesse com que os homens fossem atraídos pela sua aparência. Jesus, Davi, ele é um tipo no Antigo Testamento que aponta para Jesus. Ele foi mais semelhante a Cristo do que Saul. Vamos nos colocar de pé. Em que área da sua vida? Quero convidar você, aí onde você está, a refletir nesse último contraste. A feição está relacionada com a aparência. O coração está relacionado com a nossa essência, com aquilo que não é visível aos olhos. Porque o homem é levado a ver a aparência.
mas Deus vê o nosso coração. O que está no seu coração hoje? O seu coração agrada a Deus? O seu coração era como o coração de Davi, um coração segundo o coração de Deus? Como está o teu coração diante do Senhor? Será que você tem gastado mais energia em parecer ser do que em ser? Do que em ser diante de Deus, das pessoas? Senhor, eu quero te agradecer por esse culto, por esse momento, por esse tempo de reflexão, de meditação na tua palavra, Senhor. Senhor, como é bom lembrarmos que o Senhor é um Deus que não escolhe segundo critérios humanos. O teu processo seletivo, Senhor, é diferente do nosso processo seletivo. A forma como nós julgamos as pessoas, Senhor Deus, pela aparência, é diferente da forma como o Senhor julga a partir do coração. Que bom, Senhor, saber que os nossos critérios não são os teus critérios. Que os teus critérios são outros, são diferentes. Que a tua forma de agir na história, Senhor Deus, ela contraria o próprio senso comum, Senhor, de como as coisas deveriam ser, deveriam acontecer. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor quebrantados nessa noite. Queremos quebrantar, Senhor, o nosso coração diante do Senhor. Queremos nos apresentar aqui diante do Senhor com humildade, Senhor. Reconhecendo que Tu és Deus e que nós devemos Te prestar, Senhor, adoração, culto, reconhecimento, somente ao Senhor. Como é bom saber que o Senhor tem trabalhado em nós. Como é bom saber que o Senhor tem atuado em nossos corações a cada dia, moldando o nosso coração, moldando o nosso ser, moldando, Senhor Deus, as intenções, os pensamentos do nosso coração, moldando o nosso caráter, Senhor, como o Senhor fizeste com Davi, Senhor, a fim de que ele se tornasse o rei segundo o teu coração, mesmo com todas as suas falhas, os seus defeitos, Senhor Deus, que nós sabemos que ele tinha, Senhor Deus. Muitos defeitos, mas ele era sincero, ele era verdadeiro, ele era autêntico. Nós queremos trilhar esse caminho, Senhor, o caminho da autenticidade. Como pessoas, como seres humanos, como discípulos do Senhor, nós queremos ser autênticos, nós queremos ser sinceros na Tua presença, queremos ser verdadeiros, queremos, Senhor, que o nosso coração agrade ao Senhor, que o Senhor se agrade do nosso coração, Senhor. Que o Senhor se agrade do nosso coração, que nós não sejamos levados pelas aparências, Senhor, por um mundo que valoriza tanto o exterior do copo, Senhor Deus, quando o interior do copo está sujo, Senhor Deus, quando há podridão, Senhor Deus, quando há tanta coisa, Senhor, oculta, escondida, as pessoas estão se preocupando com o exterior do copo, Senhor Deus, com a aparência. Mas nós sabemos que o Senhor olha para o nosso coração. E a nossa oração hoje, Senhor Deus, é que o nosso coração seja um coração que Te agrade, Senhor Deus, que Te agrade. Nos ajuda cada homem, cada mulher que está aqui, cada jovem, Senhor, cada pessoa, Senhor Deus, ajuda cada um de nós, Senhor Deus, a trilharmos esse caminho, o caminho da santidade, da autenticidade, Senhor Deus, sermos pessoas que levam a sério o Senhor nas nossas vidas, sermos pessoas que estão buscando, ó Deus, serem cada vez mais parecidas com Cristo, com Jesus, com o Senhor, cada vez mais parecidas com o Senhor, Deus. Nos ajuda, nos capacita. Derrama da Tua graça sobre nós nessa noite, Senhor. Derrama da Tua graça sobre as nossas vidas. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor.